Olá pessoal, nós somos o Casal Greco. Eu sou o Kleber Greco. E eu sou a Suelen. Nós somos fotógrafos e empreendedores e pais do Bernardo e da Anitta. Montamos o Greco Studio já faz 11 anos aqui em Lins, interior de São Paulo. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu nasci dia 8 de abril de 1983. E quando eu nasci, naquela época, era muito comum as pessoas contratarem fotógrafos para ir na casa delas fotografar a família. E eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho de fotografia foi quando eu tinha uns 2 anos e meio. A minha avó chamou um fotógrafo para ir fazer um ensaio fotográfico de família na casa dela. E eu morava na minha avó. Meus pais, quando eles se casaram, eles moraram um tempo com a minha avó e nessa época eu morava junto com a minha avó também. E esse fotógrafo chegou e eu lembro que foi uma festa aquele dia. Eu tenho essa lembrança assim, até digamos engraçada do que aconteceu naquele dia, porque prepararam tudo, a minha avó colocou um lençol branco na cama dela, me colocou de camisola branca, que era uma camisola dela. A minha tia, que é uma artista na família, ela me encheu de flores, parecia uma tiara de flores naturais. E ficou linda aquela foto, eu tenho esse quadro até hoje, tá lá na casa da minha avó. E de lá pra cá, todas as minhas memórias, todas as minhas histórias podem ser contadas através de fotos, das minhas recordações. E graças também à minha mãe, que minha mãe, desde quando eu nasci, ela tem fotos de tudo. Ela tem foto do meu nascimento, ela tem foto de quando eu pequenininha, né, que ela fala que eu era um cisquinho. E eu consigo lembrar disso, de coisas que eu não lembro, da minha memória mesmo não lembrar, mas lembrar disso através dessas imagens que ela fez. E eu amo fotografia desde então. Eu lembro que eu adorava quando minha mãe revelava as fotos e chegava com aquele bolão de fotos reveladas e a gente começava a montar os álbuns e aí eu ficava ajudando. Mãe, essa aqui do lado dessa vai ficar mais legal. E a gente formou os nossos álbuns de histórias ali. Até os meus 5 anos, mais ou menos, essa foi uma das coisas mais legais e mais interessantes que eu aprendi na vida. A formar e a registrar a minha história. E quando minha irmã nasceu, eu tinha 5 anos, começou uma fase um pouco dura pra mim, porque meus pais começaram a brigar muito, a se separar constantemente, eles separavam, voltava, isso pra mim foi bem doído, foi uma época sofrida. Então, foi uma época que até eu posso dizer que eu não tenho muitas recordações, porque eu bloqueei um pouco essa fase, né? Mas eu consigo ver o que aconteceu através das lembranças das fotografias. E minha mãe amava fazer foto ainda, né? Então, ela fazia as fotos da minha irmã agora, eu junto com a minha irmã. E a nossa história passou a se resumir àquilo. As fotos das irmãs, de nós duas juntas. Foi muito legal. Porém, foi marcante pra mim, porque eu sabia e eu rezava muito pedindo pra Deus que não era daquele jeito que eu gostaria que fosse a minha vida no futuro. Eu queria constituir uma família, eu queria que a minha família fosse diferente, eu queria que a minha família fosse unida, que não existisse brigas, que não existisse separações e que quando eu tivesse os meus filhos, que eu pudesse fazer diferente, para que eles não passassem por isso, por aquela experiência que eu vivi. E não julgo, tá? Não condeno, na verdade eu amo, honro muito os meus pais, meu pai também é uma pessoa maravilhosa, mas o relacionamento não deu certo. Isso marcou muito a minha vida. E quando eu fiz 14 anos, enfim, eles se separaram de vez. E uma coisa que me ajudou a superar isso, porque eu lutei muito, eu lutei com todas as minhas forças, eu rezava toda noite para que, de fato, eles nunca se separassem de vez. Mas, enfim, chegou o momento, e quando isso aconteceu, uma das coisas que me ajudou a superar foi o fato da minha mãe ter me dado essa máquina. Ela é lindinha, né? É uma máquina analógica, ela é aquática, e eu sempre nadei bastante, o final de semana meu praticamente era dentro da piscina, e eu acho que minha mãe teve consciência quando ela me deu essa máquina, porque ela imaginou que eu ia quebrar se não fosse aquática, se fosse outro modelo. E essa máquina, ela marcou a minha vida, aquela fase da minha adolescência. Eu fazia foto de tudo, eu
eu gostava muito de tirar foto das minhas amigas, com as minhas amigas, e sempre tive uma veia artística, né? Eu sou bailarina, não danço mais, mas eu já fui, já dancei, já fui em vários concursos, já representei minha cidade. Eu também eu já dei aula de música, de teclado, também tenho essa veia artística aí pro lado da música. E digamos assim que a fotografia, ela despertou também como uma arte na minha vida. Então, eu pintava quadros também. Então, eu pintava quadros e eu lembro que uma vez eu pedi para minha professora de pintura a óleo para eu fazer uma foto fazer um quadro de uma foto que eu tinha feito. E era uma foto de uma amiga. E eu fiz esse quadro e, assim, a história é um pouco mais triste do que isso, porque essa minha amiga, ela faleceu. E eu tenho esse quadro com essa foto que eu amo, que é uma foto dela. É engraçado, né? E como a fotografia me conecta a vários pontos da minha história, a vários pontos da minha vida. Isso é muito interessante. Mas o fato é que a fotografia também me levou ao meu casamento, a pessoa que eu me casei. E não só a pessoa que eu me tornei. Porque quando eu fotografava, eu levava a minha câmera lá pro Foto Eldorado, que a minha mãe sempre levava lá para revelar, e eu continuei fazendo o mesmo. E eu levava a minha câmera assim, do jeitinho que ela está, porque eu não conseguia abrir e tirar o filme sem ter certeza de que eu não ia perder aquele filme. E eu deixava isso pro Kleber, o Kleber já trabalhava lá, e eu levava e a gente aproveitava e conversava um pouco, e eu falava, troca o filme pra mim, revela pra mim e tal. E nessa época, assim, começou a rolar aquela paquerinha, né? Eu lembro que eu gostava muito também de ir pra tirar 3x4. Então eu renovava minha 3x4 todo mês, só pra ter o prazer do Kleber me fotografar. E uma dessas vezes, eu lembro que ele falou assim, deixa uma foto sua pra mim. E eu brinquei, falei assim, porque você vai pôr na sua carteira? Vai falar que eu sou sua namorada? E depois disso, realmente, a gente passou a se encontrar nas festas, nas baladas, e ele me chamava, minha namorada. E virou uma brincadeira que, no fundo, acabou acontecendo de verdade. Eu comecei a fotografia com 11 aos 12 anos, né? Minha idade. E a gente vem sempre de uma família muito humilde. Meu pai era garçom, minha mãe costureira. E como meu pai estava em muitas festas, acabou tendo uma amizade muito grande com um grande fotógrafo aqui de Lins, né? Que é o Edil. E uma dessas conversas surgiu a oportunidade de eu estar ajudando, né? De uma forma, eu tinha 11 anos praticamente, indo para 12, né? E o que marcou muito na minha infância é que, assim, o fato de eu ir trabalhar muito cedo, que meu pai também não tinha condições de ficar levando indo, meu pai também tinha outros trabalhos, né? É que ele me dava uns passes de ônibus. Então eu era muito moleque, eu pegava o ônibus, era um quarteirão da minha casa praticamente, passava o ônibus, e eu ia até o trabalho, trabalhava, depois voltava. Então isso foi uma das coisas que marcaram muito a minha vida, né? Minha infância, vamos dizer assim. Então, assim, foi muito sofrido, sim. Até porque meu pai, eu tinha amigos que viajavam demais com os pais deles, né? E assim, os meus pais não tinham condições de viajar. A gente viajava a cada 3, 4 anos, já fazia uma viagem. E eu achava o máximo aquilo. E isso marcou demais. E assim, a fotografia na minha vida. Eu lembro que meu pai tinha uma câmera, era muito parecida com essa aqui, ó. Os antigos já vão falar aí, já é uma Stamatic, né? 126, o filme dela era diferente, era 126. Então, assim, ele tirava, vamos dizer assim, que ele tirava 12 fotos nossas, a cada um ano ele revelava, para ter guardado lá, sabe? Aquelas fotos quadradinhas, né? Pequenininhas. E
E quando eu comecei a trabalhar com 11 anos lá no Edil, marcou bastante porque era tipo um boy, né? E o fato de eu ser muito curioso também acabou levando, como é que faz isso? Como é que revela? Só pra você ter uma ideia, era a época que a gente pegava as fotos, era tudo escuro, né? E colocava lá no químico revelador, colocava no químico branqueador e você via aparecer a foto, a magia da fotografia, né? Então hoje eu falo que eu sou um privilegiado, que eu participei dessa fase da fotografia e eu posso falar com propriedades que a magia da fotografia está dentro de mim, né? Porque eu peguei aquela fase que você revelava a foto, ela aparecia ali no químico, eu trocava o químico, colocava ela em outro químico e assim a gente fazia acontecer a fotografia. E devido aos anos, né, fiquei 14 anos lá no Edil, aí foi evoluindo os processos, né? Aí tem revelação de filme, aí foi por revelação das fotos em massa, né? Vinha um rolo com um monte de... A gente fazia as fotos tudo em rolo, né? E depois cortava. Cara, fantástico essa parte da minha infância aí que eu não troco por nada hoje, porque eu falo que é o meu alicerce, né? Do que é ser um fotógrafo, do que é ser um artista. Eu falo que hoje eu tenho muitos amigos fotógrafos, demais. E aonde eu vou, eu encontro um fotógrafo e a gente vira amigo. Porque eu gosto de falar de fotografia, eu gosto de ensinar fotografia, eu gosto de passar o meu conhecimento. E lógico, eu gosto também de aprender, de estar sempre aprendendo algo diferente. A fotografia é aquilo que não existe fotografia boa e fotografia ruim. Tudo depende do seu olhar, tudo depende do seu ponto de vista. Eu lembro que na infância tinha um fotógrafo que eu admirava muito aqui em Lins, que era o Paulo Ferreira. Cara, ele era fantástico, porque ele tirava foto, aí eu revelava para ele as fotos, né? O Edil lá era um dos únicos laboratórios que tinha aqui em Lins, e eu revelava a foto do Paulo Ferreira. E tinha uma foto que saía falhada, o flash dele não disparava. E eu falava, mas Paulo, você quer que revela essa foto também? O flash não disparou. Não, revela, essa foto aí é foto artística. Então é muito engraçado isso aí. E assim, ele vendia até com preço maior essa foto. Então quando a foto não saía, ele saía e revelava com preço maior ainda. Então isso marcou bastante para mostrar para vocês aí que a fotografia ela é arte. E se seu cliente gostou dessa fotografia, você pode ter certeza que ele vai pagar o que for para essa fotografia. Voltando um pouquinho mais para minha vida lá, fiquei 14 anos trabalhando no Edil. No decorrer desses 14 anos, eu tive uma felicidade grande de conhecer a minha esposa, Suelen. Ela ia fotografar, ela ia revelar fotos lá no Edil. Eu via que ela gostava muito de revelar fotos, né? Ela não era fotógrafa, mas ela gostava muito de revelar fotos. E nessas, ela leva para revelar, ela vai e tira uma 3x4, aí surgia aquelas paquerinhas, né? Aqueles olhar, aquelas brincadeirinhas. Até que um dia ela foi tirar uma 3x4 lá e eu coloquei meu telefone atrás da foto dela, da foto dela, e entreguei para ela, né? E aí começou tudo. Resumindo um pouco, hoje tenho uma família linda, estamos casados há 11, 12 anos. Temos 2 filhos, o Bernardo e a Anitta, maravilhosos. Inclusive o Bernardo, ele ajuda já aqui a gente no estúdio. Tô levando ele mesmo do que eu comecei lá anos atrás, com 11, 12 anos. Hoje ele está com 10 anos. Mas particularmente prefiro ele me ajudando aqui do que ele ficar no videogame o dia todo. Mas assim, você vai já passando um pouco da arte do que é fotografia, né, para as pessoas. E hoje o nosso principal, vamos dizer assim, o sustento, a nossa principal fonte de renda hoje é o nosso estúdio. E estamos muito felizes, porque o estúdio hoje ele proporciona pra gente muitas coisas boas, viagens inesquecíveis, que a gente faz um casamento em algum lugar diferente, já aproveita, vamos todo mundo junto, vamos lá curtir o momento também. Tivemos a felicidade de fotografar 2 casamentos fora,
fora do Brasil, né? Na Europa, fantástico também, porque a gente acabou conhecendo uma grande parte da Europa, uma das viagens que, sinceridade, eu nunca imaginei fazer quando eu era criança. Porque como eu citei aqui, como a gente veio de uma família muito humilde, né? Muito simples, a gente era limitado a muitas coisas. E uma dessas coisas era a viagem. E a fotografia, ela trouxe isso pra gente, ela trouxe o poder de sonhar e fazer acontecer. Então é isso que a gente quer passar um pouquinho. Essa é um pouco da minha história. Aí a gente começou a namorar, né? E isso foi em 2006. Eu já morava em São Paulo, nessa época eu já tinha me formado, estava morando em São Paulo, na casa dos meus tios, trabalhava no banco. E eu vinha pra cá todo fim de semana, eu tava aqui em Lins, até porque eu já estava assim de olho no Kleber já fazia muitos anos, né, desde os 14 anos, como eu falei, mas a gente começou a namorar mesmo em 2006, que foi aquela coisa assim, não, agora é pra valer. E passado alguns meses, eu acabei influenciando o Kleber a pedir as contas. E ele fez isso, foi sem querer, não foi por mal. Mas é porque surgiu uma oportunidade em São Paulo também pra ele, lá no banco, no mesmo banco que eu trabalhei. E ele foi, né? Na realidade era um sonho que eu tinha também, que era assim, eu tava trabalhando já há 14 anos com fotografia, né? Aí eu acabei fazendo uma faculdade de administração de empresas. E eu tinha um sonho de trabalhar no banco, coincidentemente, né? Acabou surgindo essa vaga, eu falei assim, eu não quero chegar aos meus 50 anos, 60 anos e ser só fotógrafo, ou tentar algo diferente. E eu acabei indo pro banco, na realidade, resumindo aí, ficamos 3 anos em São Paulo, né? 4 anos em São Paulo, que aí, lá em São Paulo mesmo, eu comecei a fazer alguns freelances, né, com fotografia. Nunca deixou. Eu tinha muitos amigos também que moravam lá e trabalhavam com foto. Vem fazer isso pra mim, faz um casamento pra mim, faz um aniversário. E isso acabou meio que atiçando a minha verdadeira vontade, que era de voltar a fotografar. Até porque financeiramente, vamos dizer assim, não estava ganhando ainda, mas eu trabalhava 3 finais de semana, era meu salário no banco. Então acabou atiçando essa vontade de voltar à fotografia, né? E acabou que eu pedi nas contas, né? Pedi as contas. Não, você antecipou, aí, né? Calma aí. Porque aí a gente trabalhava no banco ainda quando a gente casou. Essa é uma parte muito importante da nossa história, a gente tem que falar. Até, no momento, a gente morava junto já, quando a gente resolveu casar, minha mãe obrigou. Ela que marcou a data e falou assim, vocês vão casar, tá? E aí a gente falou, tá. Vocês têm sogra, né? Eu tenho uma maravilhosa. Ela é verdade. E eu fiz esse álbum aqui, eu bordei, eu bordo ponto cruz também. Eu gosto muito dessas coisas assim, de corte e costura, minha avó que me ensinou tudo. E aí eu fiz esse álbum pro nosso casamento. É uma historinha assim do nosso namoro. Olha que legal, tem fotos nossas de infância. E eu tive muito prazer em vir mostrar esse álbum pra vocês, porque eu montei esse álbum com muito carinho. Foi pra deixar no casamento, pra mostrar pros nossos convidados um pouco da nossa história. Então eu falei, acho que tem tudo a ver com esse vídeo, que é a nossa história também, que tá aqui. Aqui eu tinha 11, 12 anos, acho que eu tinha. Quando você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. É legal, as histórias são diferentes, né? A minha infância é da do Kleber, a minha adolescência é da do Kleber, ele sempre trabalhou, ele sempre teve nesse mundo, mas ao mesmo tempo também é bem parecida, elas se convertem para o mesmo resultado final. Muito, muito bacana. Deixar a Suélia mostrar todos os álbuns dela para vocês. Eu adoro. Eu queria chegar nessa parte, o Romeuzinho, foi nosso primeiro bebê. O Kleber me deu de presente um maltezinho, quando a gente namorava ainda, uma paixão. Bom, gente, é bem legal, eu adoro ver foto, eu adoro mostrar foto, tem os amigos, tem esse álbum aqui é o de antes do casamento mesmo. E tem o álbum do casamento, que, pra minha surpresa, foram dois álbuns. O Kleber que montou, foi um amigo nosso que fotografou pra gente, e aí o Kleber montou o nosso álbum, e ele começou a montar com as fotos assim, e ele falava assim, nossa, mas
é muita foto, não vai dar pra pôr tudo num álbum só. Aí ele falava assim pra mim, eu não vou nem falar pra você escolher, porque você vai querer todas. Então eu vou montar, você não vai ver. E é exatamente assim, eu sempre gosto de todas as fotos. E ele fez esse daqui, que é o da cerimônia, ó. Toda a cerimônia tá aqui. E o final foi as fotos que a gente fez após sair da igreja, né? Foi lá no hotel. E depois tem o álbum da festa. Olha que legal. Eu nunca tinha visto isso. Eu sempre via os álbuns de casamento dos meus amigos, era um álbum só. E eu falei, gente, olha que bacana, eu tenho 2. E aqui é a festa. E, ai, gente, essa festa foi incrível, porque a gente morava em São Paulo ainda. Quem organizou tudo foi minha mãe, minha cunhada, Lu, e meu sogro. Eles que fizeram tudo. Então, assim, a parte da festa pra mim foi uma surpresa. Eu cheguei e eu falava, nossa, que incrível que tá, porque eu não imaginava como que ia ficar. Foi muito legal mesmo. Vocês sentem essa questão da foto impressa, a importância que ela tem? Porque hoje, com o nosso estúdio aqui, o que a gente vê bastante são pessoas que fotografam com celulares, às vezes salvam as fotos em HD, e não tem esse mesmo... Cuidado, assim, né? Porque é um capricho, eu acho. Não é cuidado, não tem a vontade de mostrar o álbum. É a vontade de você pegar, colocar no colo, vamos ver as fotos do passado. Eu vou ser um pouco mais profunda agora, mas eu assisto muito filmes de que o mundo vai acabar, né? E aí eu fico pensando, as pessoas que só têm as fotos dela em HD ou no celular, tá ferrado, porque vai acabar a energia, nunca mais vai ver essas fotos. Eu vou ter... Mas você foi muito profundo, se acabar o mundo, acabou tudo. Lógico que não, as fotos estão aqui, ó. A minha maior recordação, a minha maior riqueza. A questão que a gente fala aqui é a seguinte, o que a gente vê muito, particularmente aqui no estúdio, são pessoas que perdem o HD, ou o HD para de funcionar, ou a pessoa faz uma viagem lá, viagem do sonho delas, e só tirou foto do celular, aí por uma infelicidade o celular é roubado, ou o celular cai na água, estraga. Então assim, toda aquela sua viagem, aquele seu sonho também ele acaba acabando. E a foto impressa, que lindo, ela marca, né? Aqui, esse álbum foi depois do casamento, né? A gente já tava em Lins. Esse aqui foi minha primeira gestação e foi quando começou o Greg Studio. Né? Olha só que lindas essas fotos. Muito legal, né? E foi quando o Greg Studio começou. Eu tava grávida, a gente voltou pra Lins, eu já estava grávida. O Kleber foi transferido do banco de São Paulo para Bauru. Então ele ficou 1 ano ainda trabalhando e quando a gente abriu o estúdio, ele estava em Bauru, ele vinha todo dia e voltava. E na realidade, para vocês perceberem que assim a fotografia, ao mesmo tempo que eu queria sair do emprego fixo, de ganhar lá todo dia 30 você ganha lá um salário, tô com a minha vida ganha, né? Estabilizada, eu tô bem, sei que lá. E quando eu pedi para sair em São Paulo, o meu diretor falou, então foi o seguinte, vou transferir vocês para Bauru, que eu ficava uma cidade perto. Eu já tinha falado pro meu diretor que eu queria voltar a ser fotógrafo, queria trabalhar. Ele falou assim, não, faz um trabalho lá em Bauru e você pensa melhor e depois você decide. Pô, legal. Aí eu vim para Bauru, a Lins dá 100 km, né? 1 hora de viagem. Então todo dia eu saía bem cedinho, ia trabalhar em Bauru e voltava, saía de lá às 6 horas e chegava aqui às 7. E nesse período, para resumir, de 1 ano e meio praticamente, ficamos fazendo isso, né? A gente começou a montar o estúdio aqui em Lins. Então assim, era muito corrido porque eu acordava às 6 horas da manhã, que eu tinha que chegar lá às 7h30 no banco. Depois eu saía do banco lá às 6 horas da tarde e tinha cliente para atender aqui já às 7 horas da noite. E ficava atendendo o cliente até às 10 para se marcar. Que era assim, era um atrás do outro, saía um, entrava outro. Engraçado que nessa época foi aqui, o Kleber vendia o trabalho de fotografia de casamento com o maior custo de todos até hoje, né? Porque era uma procura muito grande, todo mundo queria que fosse ele e aí acaba aumentando o valor do seu trabalho. Aí, só para resumir, eu continuei no banco até o momento que eu estava ganhando praticamente o triplo com a fotografia aqui do que eu ganhava no banco. Aí não tinha mais necessidade de estar no banco. Então foi uma coisa assim que a gente conquistou, né? Com o nosso trabalho, com a nossa marca.
E estamos aqui 12 anos já com o estúdio. Hoje o estúdio é a nossa principal fonte de renda. E a gente bate muito na tecla dessa foto impressa, sim. Que a foto tem que ser impressa. A foto ela não tem que ficar só na internet, só nas redes sociais. Que a foto ela é muito mais gostosa de você ver, ela é impressa. Então hoje o nosso estúdio ele tem todas as ferramentas para você fazer esse tipo de impressão com uma qualidade bacana. Eu tô com mais álbuns aqui. Esse aqui foi o newborn da minha pequenininha, da Anitta. Tem hoje na minha gestação aqui também, da Anitta. E eu comecei a fotografar quando a gente abriu o estúdio. A minha ideia era que eu ia ser a secretária do Kleber. Então, como ele estava no banco ainda, eu ficava ajudando na questão de data, marcar cliente, horários e tal. Mas estando lá dentro do estúdio, e depois que meu filho nasceu, inclusive, eu estava com o Bernardo nos braços, e eu ficava muito tentada a fotografar. Então, eu tinha vontade de fotografar ele o dia inteiro. E eu não me contentava em fotografar ele com o meu celular, né? Porque o celular não tinha uma resolução muito boa, né? E aí o Kleber falou assim, não, para de me amolar, porque eu ficava toda hora, amor, tira uma foto dele assim, tira uma foto dele assim. E aí ele falou, não, para de me amolar, vai lá e aprende a mexer com essa câmera. Ele me deu um curso muito rápido, olha, é assim, é esse aqui, tal, tal. Eu anotei no meu caderninho a melhor forma de fazer as fotos lá, de regular a máquina. Eu falei, vou usar só assim, sempre assim. Já não sabia nem porquê, mas era assim que eu ia usar. E depois disso eu fui aprendendo mais, porque você vai aprendendo com seus erros, né? Eu tive essa oportunidade de aprender a fotografar com o meu modelo Bernardo, e eu aprendi muito com os meus próprios erros. E esse aqui foi o acompanhamento do Bernardo que eu tive o prazer de fazer, eu mesma registrar. Foi o primeiro aninho dele. E durante esse primeiro aninho dele, eu comecei a conquistar clientes. Porque eu postava as fotos do Bernardo, fazia muita propaganda do Greco Studio, né, da nossa empresa, mais para vender casamento, lógico. Não tinha essa vontade eu tinha, não tinha ainda essa noção de que eu poderia ser uma fotógrafa. E quando eu me descobri fotógrafa, eu descobri que eu era uma fotógrafa infantil muito talentosa, e a principal característica que eu tenho na minha fotografia é esse olhar sensível de mãe, de mulher, de me colocar ali no lugar do cliente mesmo. Então, quando eu fotografo um bebezinho, eu imagino o meu filho. Quando eu fotografo um aniversário, eu imagino a minha família, né? E eu fico emocionada. Aqui, do lado de cá, a gente tem os álbuns de aniversário dos nossos filhos. Chorando? É porque é de coração que eu gosto de fotografar. Eu gosto de fotografar realmente a emoção. O Kleber já gosta de fotografar produto. Quando eu vou fotografar produto, pra mim não tem emoção nenhuma, não tem sentido, sabe? Eu gosto de registrar a verdade, o que há de verdadeiro ali, né? Se ela inventar de mostrar todos os álbuns que ela tem em casa, vocês estão perdidos. É verdade. Então vamos resumir isso aqui. Não, fora esses aqui são os de aniversário. Pega, por favor, os dois primeiros. Esse é o de um aninho do Bernardo. Muitas pessoas, muitos convidados, tudo aqui, tudo guardadinho. E é tão gostoso ver isso, né? E tem o da Anitta. Ela casou com a pessoa certa. Eu gosto de imprimir foto e ela gosta de revelar, É então verdade. tá tudo marcado na sua conta. Pega o da Anitta. Esse é o da Anitta de um ano. O da Anitta foi um pouquinho maior, exagerei, né? Mas foi lindo também. Foi no mesmo lugar, inclusive. Eu gosto de fazer tudo igual para um e para o outro. Então eu fiz exatamente no mesmo lugar, no mesmo horário, os mesmos convidados. Mas foi mais gente no da Anitta, porque quando a Anitta nasceu, a gente já conhecia mais gente. Vocês estavam. Sim, eu vi fotos de vocês. Engraçado, né? Tá, então... Depois que a gente montou o estúdio aqui em Lins, a gente ficou um tempo fotografando bastante, mas bastante casamento. Fazia casamento... não só em Lins, mas bastante fora de Lins também, nas cidades da região, em São Paulo. E a gente teve uma felicidade muito grande de ter uns amigos que moram na Europa, na França, né? Que eles indicaram o nosso trabalho para um casal que iam casar lá. E acabamos tendo a felicidade de ir para a França, né? Fotografamos nosso primeiro casamento na França. Tá registrado aqui, ó. A gente... Inclusive... Esse primeiro casamento que a gente fez lá, a gente chegou e foi convidado para ser capa dessa revista de um amigo nosso.
E tem aqui dentro a matéria que mostra partes do casamento, do que aconteceu. E conta um pouquinho também da nossa história. Né? Que foi um orgulho até pra Lins, né? Um casal de fotógrafos tá alcançando isso. Foi bacana porque deu uma repercussão muito positiva esse casamento. E o mais bacana é que, assim, na sequência, depois de um ano, né? Um ano? Foi. Depois de um ano, um outro casal da França, que viu as fotos que a gente fez lá, convidou a gente para voltar para lá para fazer um outro casamento lá. Esse foi em Annecy. Muito bem. Foi no lago, foi fantástico o casamento. A gente acabou fotografando. O que marca muito esse trabalho de ser fotógrafo é as viagens que a gente acaba fazendo, né? A gente acabou conhecendo quase uma grande parte da Europa, lugares aqui no Brasil, Capitólio, lugares fantásticos. Lindos, né? Porque as pessoas querem fazer as fotos do casamento, um ensaio deles num lugar lindo. Então o fotógrafo tem esse prazer de estar lá. Eu lembro que eu fui fazer um ensaio em Brasília. Até então eu não conhecia Brasília. E o casal falou, não, você tem que ir lá fotografar nosso ensaio, pelo menos lá, porque a gente mora lá hoje, a gente vai casar aqui, mas a gente mora lá em Brasília, mas a gente quer fazer o ensaio lá. Eu acabei pegando o voo para Brasília, fui fazer o ensaio, resumindo, em um dia, cheguei lá, era 8 horas da manhã, o meu voo estava marcado para as 21 horas. Eu acabei conhecendo Brasília inteira em um dia, em menos de 12 horas. Uma vez também que você foi contratado por uma empresa grande aqui de Lins para fazer fotos de produto, e a empresa tem sede em vários lugares e você ficou viajando também de avião para lá e para cá para conhecer um monte de cidade em tipo um mês, não foi? Em uma semana, praticamente, a gente conheceu, eu pisei em 5 estados diferentes aqui no Brasil, né? Então, assim, eu fui fotografando as sedes e era um trabalho fantástico que a gente fotografava. Era uma campanha da empresa interna, né? Era uma campanha interna da empresa. Posso até falar o nome aqui da JBS até então. Era uma campanha interna que ela queria mostrar o mesmo trabalho que o cara faz ali, que o funcionário dela faz de fazer a carne, ele também consumia o produto na casa dele. Então a gente acabou viajando aí 5 estados diferentes em uma semana, praticamente, dormia no aeroporto e vamos embora pro outro, vamos. Foi um pouquinho mais de uma semana, tá? Mas resumindo. Então, assim, a gente acaba conhecendo vários lugares, várias pessoas diferentes. Eu lembro de um ensaio que a gente fez no Hopi Hari, foi tão divertido, a gente andou de montanha-russa e já fizemos a nossa equipe já fotografou também no Beto Carreiro. Muito legal. Então, são oportunidades que a fotografia traz pra gente, que muitas vezes é um sonho viajar, né? Acho que quem não gosta de viajar, né? E já que eu entrei no assunto da equipe, né? Assim, o Greco Studio, ele não é só nós dois. Ele cresceu muito e desde o início a gente precisou de pessoas para trabalhar conosco. E a gente contratou a nossa primeira funcionária e ela ficou com a gente 8 anos. Praticamente, né? 8 anos. Ela aprendeu tudo com a gente, assim. Ela começou a trabalhar editando as minhas fotos. E aí depois ela foi crescendo, aprendeu a fotografar. A gente possibilitou para ela comprar o seu primeiro equipamento também. Então foi uma evolução. E não só ela, hoje ela já não estava com a gente, mas todos os funcionários que passaram pelo Greco Studio, eles tiveram o Greco Studio como uma escola. A gente tem muito orgulho de dizer que formamos muitos fotógrafos aqui na nossa cidade e região, né? Isso foi bacana, porque já chegamos a ter 15 funcionários? 14? 14. Com a gente era 16, uma equipe de 16 fotógrafos. Funcionários, fotógrafos, né? Fotógrafos, editores... A secretária. Bastante gente. A gente vai diminuindo. Mas agora a gente está mais empenhado mesmo em ensinar as pessoas, né? Passar um pouquinho da nossa na verdade a gente sempre fez isso. Que a gente não sabia que a gente estava fazendo. Era uma coisa que era natural. Hoje com toda certeza, 95% dos fotógrafos de Lins hoje passaram pelo Greco Studio. De alguma forma, né? Ou nem que seja vou tirar uma dúvida ali com o Kleber, porque eu sei que o Kleber sabe.
E a grande felicidade é que a gente vai fazer um casamento agora de um fotógrafo que trabalhou conosco, né? Ah, é. A gente fez um ensaio agora, recentemente a gente fez um ensaio deles. Ele vai mandar fantástico. um vídeo pra gente, ele Vai falou. mandar? Vai. Legal. Fazendo um depoimento, porque ele começou também como estagiário, editando fotos. Editando foto. Essa reciprocidade é fantástica. Muito legal, né? Isso é legal. Aí penso que também seja oportuno a gente falar sobre essa época da pandemia, porque foi uma dor nossa. O ano passado, quando tudo começou, né, em março de 2020, a gente sentiu a necessidade de dispensar todos os nossos funcionários. A gente fez, de acordo com o que o governo estava oferecendo lá, a gente fez o pagamento certinho, todo mundo foi dispensado e a gente sentiu muito. Foi muito triste, foi uma depressão, assim, porque ver o que a gente conquistou todo esse ano, ano passado a gente completou 10 anos. Era para ser um marco na nossa história mesmo, e foi, né? Mas não da forma que a gente gostaria. Eu estava preparando uma festa para comemorar 10 anos do Greco Studio, junto com uma revista que nós fazíamos, chamava Greco Mag, que estava fazendo 5 anos também o ano passado. E o ano passado foi a última edição, porque depois que começou a pandemia a gente não fez mais nenhuma edição. Mas era uma festa, ia ser uma comemoração e acabou não acontecendo, acabou sendo o inverso. A gente meio que se preocupou até com o fato do estúdio continuar ou não. Vamos deixar claro aqui que o estúdio não fechou. A gente continuou, mas era nós ali, né? Na realidade, o estúdio ele vivia, vamos dizer assim, 70% de festas, né? De aniversários, de casamentos. Então a gente estava preparado basicamente para fazer eventos. E com a pandemia que chegou num ponto que fechou tudo, a gente mudou toda a estratégia. Começamos a mudar a estratégia de só fotografar e mais revelar fotos para os clientes. Então a gente fez vamos dizer assim, virou o jogo, né? O jogo. A gente focou naquilo que poderia continuar acontecendo e dando certo. E graças a Deus, há um ano a gente está reconquistando tudo novamente. A gente já temos mais fotógrafos trabalhando com a gente, já contratamos novamente profissionais, né? Ainda não chegamos naquele estado máximo que a gente já teve no passado. Estamos crescendo e o que a gente está vendo muito mais agora são procuras mesmo para já agendar festas e eventos. Então a gente já tem que começar a preparar tudo para eu acredito que daqui 6 meses, 8 meses já vão voltar 100% as festas aí e vão continuar fazendo casamentos e eventos. Sim, com certeza, as pessoas adoram festa, né? E uma parte legal também que eu acho interessante a gente falar é a respeito do estúdio, da nossa empresa ter crescido nesses anos. A gente completou esse ano 11 anos, né? E quando a gente começou, a gente trabalhava dentro de um espaço até bom, era uma casa e a gente adaptou, então era um estúdio que não fazia revelação de fotos, a gente só trabalhava com fotografia, era um estúdio fotográfico, né? E aqui em Lins era o maior, vou dizer bem claro aí, era o melhor, o maior, e até da região. Quando a gente abriu o estúdio, a gente pesquisou e na região de Lins, Bauru, Rio Preto, assim, não existia naquela época, há 11 anos atrás, um lugar tão adequado para ser um estúdio fotográfico como o que a gente preparou. A gente chegou a morar no fundo desse estúdio, então nossa vida tá bem ali mesmo, a gente tá enraizado no Greco Studio, nossa vida caminha junto, né, com o do estúdio. E quando o Kleber, em 2017, que comprou a máquina de revelação, foi praticamente isso. Em 2017 a gente investiu numa máquina que tem um preço alto, e a gente abriu um novo espaço. Então a gente ficou com 2, o que a gente já tinha e mais no centro da cidade, que era menorzinho, mas era focado em revelação. Porque o Kleber sempre amou revelar foto, né? E os nossos clientes, eles vinham sempre com essa necessidade. Eles tinham essa vontade também. E a gente também mostrava para eles a importância de ter tudo ali revelado e ter tudo em álbuns. E aí acabou acontecendo, a gente adquiriu a máquina, né, a nossa impressora, abriu um novo lugar que era
loja de revelação de fotos mesmo. E ficamos com duas empresas. O Kleber ficou maluco nessa época, porque ficava de lá pra cá, cuidando de tudo. Nessa época que nós alcançamos um número de 14 funcionários. E depois a gente pensou melhor e achou melhor mudar e juntar tudo. E estamos aqui hoje nesse espaço que antes era um banco. E tenho muito orgulho, por isso até que eu estou contando isso pra vocês, porque eu sempre passei, quando eu era mais nova, passava aqui na frente, eu achava esse prédio maravilhoso, nossa, parecia um castelo, assim, eu falava, nossa, que lugar lindo. E poucas vezes eu tive a oportunidade de entrar nesse banco, porque não era o meu banco, então eu acho que eu devo ter entrado umas 2, 3 vezes no máximo. Eu achava lindo isso aqui, esse prédio, eu achava ele maravilhoso. E quando o Kleber falou assim, a gente vai mudar pra cá, eu falei, nossa, sabe aquela dúvida? Eu falei assim, nossa, mas será? Não é muito grande, né? Tem certeza que isso daí é possível, a gente tá aqui, não é muito caro, né? Não é muito grande. E ele sempre teve essa visão, assim, de que não, é isso mesmo, a gente chegou aqui é porque a gente consegue. É engraçado que nem eu imaginava que o estúdio ia entrar no lugar do banco, né? Engraçado. Era um banco, para quem conhece aqui Lins, quem conhece um pouquinho da região central aqui de Lins, hoje a gente está bem no centro mesmo, fica o calçadão e a praça principal de Lins. E esse prédio aqui, que sempre foi um banco, né, gigantesco, um palácio, hoje fica o nosso estúdio. E assim, você vai falar, quem tá lá, graças a Deus as pessoas respeitam um pouquinho, porque é o Greg Studio, né? Mas foi uma conquista. Hoje estamos firmes e fortes aqui ainda, e fazendo um trabalho diferente, né? Com o Greg Studio ativo, né, e muitas pessoas procurando nosso trabalho, o que chamou muita atenção foi a grande procura das pessoas a ensinamentos, pra gente dar curso mesmo, pra gente ensinar ele a fotografar melhor. E a gente, nesse decorrer do caminho aqui, a gente fez vários workshops, fiz vários cursos, tanto aqui em Lins como em cidades vizinhas. E o bacana é que depois eu até posso mostrar foto para vocês, teve um curso que deu 40 pessoas para aprender. E assim, era um curso básico de fotografia, não era nada para você vai ser fotógrafo profissional, era para mais melhorar a sua fotografia. E a gente viu que tem muita procura, e a internet ela abriu muito o leque, né, de possibilidades, porque a gente colocava isso na internet, chovia de pessoas procurando pra gente ensinar a melhorar a fotografia. A Sueli fala um pouquinho mais, porque a Sueli que é mais expert na internet. Eu tô aprendendo. Eu sou o ogro. Eu tô aprendendo. Mas eu lembro que há 7 anos atrás eu tinha uma coach, que é minha amiga hoje, e ela me lembrou isso esses dias. Ela falou assim, Su, lembra que há 7 anos atrás eu falei pra você, você deveria ensinar as pessoas do jeito, o que você faz, a sua fotografia, ensinar e colocar isso na internet. Faz um vídeo e mostra como que você faz, porque as pessoas te admiram, elas querem aprender o que você faz, o seu jeito de fazer. E naquela época ainda não tinha caído minha ficha. Eu falava assim, não, eu ensino as pessoas que estão aqui, todas as que estão aprendendo aqui conosco, elas estão aprendendo, né? Elas estão vendo como que eu faço. E quando alguém me pergunta num evento, por exemplo, como que você faz? Por que você faz isso? Para que você usa aquilo? Eu sempre sou muito aberta a explicar o porquê e mostrar. Mas ainda não tinha caído minha ficha da importância da internet pro mundo. Porque dessa forma eu consigo alcançar mais pessoas, né? Não limito aquele único ali na minha frente que está querendo saber. E foi muito legal a oportunidade que a gente teve esse ano, que uma amiga também, ela já faz o curso dela, ela já faz algum tempo o curso dela, ela falou assim, não, Su, você também poderia fazer alguma coisa assim na internet, mostrar para as pessoas como faz o seu trabalho. E essa oportunidade ela veio a calhar com o momento que a gente está vivendo, né? Então, o estúdio ele tá numa transformação e acredito que essa importância da gente estar presente também, a nossa maior vitrine hoje é a internet. Então, a gente está presente também na internet. É fundamental para que o estúdio continue evoluindo. A gente não quer estacionar. Nunca foi um plano. Engraçado que a fotografia, ela pode ser muito mais simples do que você imagina.
Eu vou contar até o relato de uma amiga nossa, né? Que ela ela trabalha com making off de noivas, né? Então ela tem um salão e eu fotografando o making off da noiva lá, ela fala, Kleber, preciso de um curso para melhorar as fotos do meu celular. Eu falei, pô, que legal, Tânia, vamos fazer sim, vamos com o tempo, você passa lá no estúdio, eu te ensino. E tá. Aí ela veio com um tempo depois, ela falou, Kleber, então, ó, as fotos que eu tiro ficam toda embaçada. Elas ficam ruins, não ficam igual a sua. Meu celular eu comprei faz pouco tempo. Fazia acho que mais ou menos 8 meses que eu tinha comprado o celular e as fotos elas realmente saíram tudo embaçada. Eu peguei do celular aqui. Aí quando eu fui ver, o visor da câmera tava com plastiquinho ainda original. Então assim, na hora que eu tirei o plástico, eu falei, Tânia, vai lá, tira a foto agora. Ela falou, nossa, Kleber, o que você fez? Você regulou? E assim, coisinha básica. Mas assim, fora isso, esse detalhe, né? Então assim, dá para as pessoas melhorar muita coisa na fotografia. E assim, o nosso desejo principal é que a pessoa melhore a sua fotografia. Quando a gente fazia os workshops, os cursos que a gente dava, eu até recebi uma crítica de um fotógrafo aqui de Lins, que falava assim para mim, Kleber, você está ensinando o seu concorrente. Cara, é ridículo isso, com todo respeito, porque para começar eu falo que a fotografia ela não tem, como eu falei para vocês aqui já, não tem uma fotografia boa ou ruim, são pontos de vista diferentes. Segundo, eu não estou criando meu concorrente, eu tô ensinando uma pessoa a arte da fotografia. Isso só faz quem tem autoridade para isso, porque só pode ensinar quem sabe, né? Ou seja... E assim, se amanhã ela vai começar a fazer aniversário, casamento, cara, fantástico. Eu falo que a partir do momento que a pessoa vê que a fotografia, ela dá para fazer uma fotografia bonita, com qualidade, eu falo que as pessoas começam a respeitar mais o nosso trabalho. Até assim, nossa, ó, realmente é difícil fazer uma fotografia com qualidade, então eu vou contratar o Kleber ou a Suelen. Ou a mesma pessoa pode, nossa, começo a valorizar mais a fotografia, então eu vou contratar o Kleber e a Suelen. Eu fiquei surpresa, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mocinha, ela tem uns 16, 17 anos, não é de Lins, é de uma cidade vizinha, e ela me falou assim, Suelen, eu sou sua fã. Eu acompanho tudo que você faz, eu te adoro, e eu fiquei tão emocionada com isso, eu falei assim, nossa, olha que gostoso que é, né? A minha primeira foi, eu tenho um carinho tão grande por ela, eu fico pensando assim, nossa, o que eu posso fazer para deixar ela ainda mais satisfeita? E eu acho que mostrar a verdade é o princípio básico de tudo. Então, a nossa verdade é essa, a nossa história é essa. A gente não tem medo de ensinar porque a gente sabe da importância que é você estar fazendo o seu melhor. E esse é o nosso melhor. A gente não quer guardar pra gente. Ontem mesmo a gente estava aqui na frente do estúdio, tinha 2 pessoas sendo fotografadas, 2 gestantes. Uma estava sendo fotografada por um fotógrafo com uma máquina profissional. E a outra estava sendo fotografada por alguém da família dela, com o celular. E quando a gente passou, assim, as pessoas, elas até ficam sem graça, elas, nossa, tipo, ai que vergonha, porque eu tô fazendo foto aqui, tá passando um casal de fotógrafo ali, né, bem conceituado da cidade. Mas é gostoso a gente ver isso, o quanto a fotografia alcança, né, como as pessoas, elas se arriscam em fazer e elas querem cada vez mais melhorar. E a gente tá muito feliz em poder ajudar as pessoas que querem melhorar. Isso eu acho que é o principal de tudo. A gente conseguir alcançar esse ponto aí vai ser o ápice. Show de bola.